Oi pessoal, tudo bem? Para darmos prosseguimento ao curso, nós vamos iniciar as nossas práticas. Mas para iniciar essas práticas é necessário que nós conheçamos quais equipamentos nós vamos precisar utilizar para que essas práticas sejam desenvolvidas. Então, vamos conhecer esses equipamentos? Bom pessoal, então nós temos aqui a nossa apresentação. Então vou avançar aqui. E aqui nós temos a bancada pneumática dessa empresa Festo Didact, que é a empresa que fornece equipamentos pneumáticos aí para o nosso campus. Existem diversos outros tipos de bancadas, que podem ser utilizadas. No caso, pessoal, essa bancada que vocês estão vendo aqui, ela é uma bancada que ela serve para nós fazermos uso didático, como o próprio nome diz. No entanto, os equipamentos que nós utilizamos nesse tipo de bancada são equipamentos que vocês vão encontrar também na indústria. Então, os componentes que nós vamos colocar aqui, eles são muito semelhantes ao que de fato vocês vão encontrar no meio industrial. A menos que, no caso, dependendo da pressão pneumática que você vai trabalhar, você tenha componentes dimensionados para esse tipo de linha pneumática. Então, se você está trabalhando com até 8 bar, 10 bar, nós vamos utilizar os mesmos componentes que vocês vão ver aqui nessa bancada que a gente tem na sala de aula. Então isso se aproxima muito do que é real de fato para vocês, ok? Então, como é que essa bancada é composta, pessoal? Essa bancada, ela tem aqui um bastidor, Esse bastidor é onde nós encaixamos os elementos da parte de eletropneumática, que vocês vão ver mais na frente. O tampo, onde os componentes são posicionados para nós executarmos nossas práticas. Esse coletor com bandeja, que é onde geralmente nós colocamos os componentes para executar as nossas montagens. Como vocês podem ver, aqui nós temos as dimensões da bancada e é uma bancada com rodízio giratório para facilitar a movimentação, certo? Ela possui um gaveteiro, que é onde nós posicionamos, colocamos os nossos componentes, certo? Então, um gaveteiro aqui com chave para você poder dar uma segurança mais aos componentes no laboratório. E aqui nós começamos a ver os componentes que de fato nós vamos utilizar. Então, o primeiro componente é a unidade de conservação. Essa unidade também é chamada por algumas pessoas de lubrifio. E por que é chamada de lubrifio? Porque ao mesmo tempo que ela faz a filtragem do ar, ela faz a lubrificação dele. Então existe um óleo específico, eu vou colocar o nome dele aqui embaixo, que ele vai executar essa lubrificação do ar comprimido para que quando ele chegue até o componente, as válvulas estejam sempre lubrificadas e elas não se danifiquem com o passar do tempo. Vocês têm que lembrar, pessoal, que o ar ele possui uma certa umidade, porque o compressor não consegue filtrar tudo. Então essa umidade pequeniníssima que vai chegando até as válvulas, ela começa a danificar as válvulas com o passar do tempo. Então esse filtro ele tem exatamente esse objetivo. E além do mais, ele também possui aqui um manômetro. E nesse manômetro nós regulamos, certo? A quantidade de ar, ou seja, o fluxo de pressão que nós queremos que chegue até o circuito. Então geralmente a gente trabalha no laboratório com até 7 bar. 7 bar é o que nós chamamos de pressão de serviço. E é nesse componente aqui que nós vamos fazer essa regulagem. Vale salientar, pessoal, que o ar comprimido que vem de lá do compressor e passa pela linha pneumática, ele é encaixado aqui, olha, nessa parte aqui direita que vocês podem ver da válvula. E essa parte azul aqui que vocês estão observando é onde nós ligamos e desligamos, ou seja, onde nós liberamos a passagem de ar comprimido para o filtro com regulador de pressão. Então eu particularmente não gosto muito de chamar a unidade de conservação de lubrifio, porque lubrifio dá a ideia de lubrificação e filtragem, mas ela também faz a regulagem da pressão. Então, a gente chama mesmo de unidade de conservação. Então, é o nosso primeiro componente da bancada. E aqui, conforme vocês podem observar, pessoal, está a simbologia dele. Quando vocês forem utilizar software para fazer montagem de circuitos pneumáticos, os softwares eles não mostram para vocês os componentes conforme vocês estão vendo aqui. O que o software vai mostrar para vocês é a simbologia. Então, observem aqui, certo, pessoal? A simbologia do componente. É ela que vocês vão precisar gravar na mente de vocês. Saindo da unidade de conservação, nós temos aqui o que nós chamamos de ponto de distribuição de ar. Então, esse ponto de distribuição, ele vai receber o sinal que vem da unidade de conservação
e vai permitir que eu tenha aqui, olha, nesse caso aqui, eu vou ter 8 pontos para distribuir pressão pela minha linha pneumática, ou seja, pelo circuito que eu vou montar na bancada, certo? Então, a unidade de conservação vai enviar sinal aqui para essa entrada do ponto de distribuição e esses 8 pontos que vocês estão vendo aqui vão liberar o ar comprimido para o meu circuito. Bom, e aí a partir do ponto de distribuição, eu já coloco para vocês aqui os nossos atuadores. Conforme nós conversamos na disciplina na parte de eletrônica digital, todo circuito é composto de uma entrada, um processamento e uma saída. A saída é quem executa a ação de trabalho. Então, na pneumática, essa ação de trabalho ela é executada pelos cilindros, que nós também chamamos de atuadores. Então, aqui nós temos um atuador ou um cilindro de simples ação e recuo por mola. Esse tipo de cilindro, pessoal, ele vai receber apenas um sinal e com uma mola que vocês podem ver aqui na simbologia que ele possui internamente, quando esse sinal de ar comprimido deixar de ser enviado para a câmara do cilindro, então a mola vai fazer com que ele recue automaticamente, que ele recue sozinho. Então, esse tipo de atuador funciona com apenas um sinal de ar comprimido. E aqui nós temos o atuador de dupla ação. Geralmente, pessoal, na indústria nós encontramos vários tipos de atuadores. Esses aqui são os mais comuns, então são os que eu estou apresentando aqui para vocês. No material que eu vou passar para vocês, vocês vão poder observar os outros tipos de atuadores que tem. Então, dê uma olhada no material para vocês complementarem essa informação, tudo bem? No caso aqui, nós temos o atuador de duplação e, como o próprio nome diz, duplação, duplo efeito. Ele precisa de 2 sinais e ele vai executar com isso 2 ações. Uma ação é a ação de avanço, quando você colocar comprimido na parte inferior aqui da câmara dele, e quando você coloca nessa parte superior, ele vai realizar o que a gente chama de recuo. Então, avanço, recuo. No popular, ir e voltar para executar uma determinada ação, tudo bem? Então, é muito comum que vocês escutem o termo: o atuador avançou, o atuador recuou, cilindro avançou, o cilindro recuou. Então, essa aqui, pessoal, é a simbologia do cilindro de duplação que nós vamos encontrar no simulador quando vocês forem montar os circuitos. Bom, para que os atuadores executem uma ação, nós, que somos os operadores, precisamos permitir que essa ação ocorra. E para que essa ação ocorra, ou seja, para que o ar comprimido possa chegar até o atuador e ele executar essa ação, nós temos alguns tipos de válvulas e alguns tipos de acionamentos, conforme vocês viram na aula anterior. Então, essa válvula que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma válvula de acionamento manual por botão. Então, essa válvula ela é chamada, pessoal, de válvula direcional de 3 duas vias, normal fechada, botão pulsador. Como é que a gente pode explicar isso melhor? Então, aqui vocês estão vendo a simbologia da válvula. Então, aqui vocês estão vendo que nós temos quantos quadrados? Nós temos 2 quadrados. A quantidade de quadradinhos que vocês vão ver aqui no desenho é a quantidade de posições que essa via tem. Então, aqui nós temos 2 quadrados, significa dizer que ela possui 2 posições. E aí aqui tem um 3, né? 3 duas vias. Primeiro aqui na leitura nós falamos a quantidade de vias e depois a quantidade de posições. Então 3 duas vias é 3 vias, 2 posições. O que são as vias? Você vai pegar aqui esse quadrado, pessoal, do lado direito, que é o quadrado que nós consideramos como sendo a posição inicial de uma válvula, certo? E aí você vai contar quantas vezes essas linhas que estão aqui dentro desse quadrado tocam nesse quadrado. Então, olha aqui, ela toca aqui uma vez. E essa via, conforme vocês podem ver aqui, ela é uma via normal fechada. Ou seja, o ar comprimido ele não vai passar aqui por essa via quando essa válvula for alimentada. E aqui nós temos o que nós chamamos de uma via normal aberta. Então, como é que você conta as vias? Tocou aqui no quadrado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, ela tem 3 vias. Conta a quantidade de vezes que essas linhas que estão aqui dentro do quadrado tocam nesse quadrado. Simples, não é isso? Então, essa válvula é uma válvula 3 duas vias. Por quê? Porque possui 2 quadradinhos, que são 2 posições, e possui 3 vias, que é a quantidade de vezes que essa linha toca nesse quadrado.
Ficou claro? Então, aqui nós temos o símbolo do botão e ela é recuada por mola, ou seja, eu pressiono o botão, ela vai mudar de posição. Ou seja, ela vai sair desse quadradinho da direita e vai passar aqui para o quadradinho da esquerda. Ela muda a posição. Quando ela muda essa posição, se eu manter o botão pressionado, então ela vai se manter comutada, ela vai se manter em posição alterada. Se eu soltar o botão, a mola vai fazer que ela retorne à posição inicial. Tudo bem? Então, aqui nós também temos uma válvula normal fechada de acionamento por botão, 3 duas vias. A diferença é que é um botão com trava. No botão anterior, que era o pulsador, eu pulsava e segurava para manter o sinal. No botão com trava, eu travo ele e solto, ela vai manter a posição. Quando eu destravar, ela retorna à posição inicial, porque ela também é de recuo por mola, certo? Aqui nós temos um rolete mecânico. As válvulas de acionamento mecânico, pessoal, são válvulas que são acionadas pelo êmbolo do próprio atuador. Então eu vou voltar aqui, olha, e vocês vão observar que esse atuador, ele possui aqui um êmbolo no final aqui da haste dele. Isso aqui é uma haste e aqui um êmbolo. Esse êmbolo, quando acionado, ele vai tocar nesse rolete. Quando tocar nesse rolete, ele vai exercer uma pressão sobre essa válvula, fazendo com que esse rolete seja acionado. A gente vai ver isso cautelosamente lá na prática. Então, essa válvula é uma válvula 3 duas vias, também normal fechada, de acionamento por rolete e recuo por mola. Uma válvula muito comum de nós utilizarmos nos nossos circuitos. Então, aqui nós temos um segundo tipo de rolete, que vocês podem ver que tem uma simbologia diferente. A gente chama esse rolete de rolete escamoteável ou gatilho. E esse tipo de rolete, pessoal, é um rolete que geralmente ele é acionado no avanço do atuador, certo? Aquele rolete anterior ele pode ser acionado tanto no avanço como no recuo, e esse também. Mas esse geralmente é utilizado para ser acionado no avanço. Se você coloca ele no recuo, então você pode colocar ele em uma posição onde ele não está acionado, por isso que ele é chamado de gatilho. Porque o rolete anterior, se você coloca ele no ressalto do atuador, ou seja, se você coloca ele preso no êmbolo, ele já inicia o circuito acionado. E esse circuito aqui não. Esse você consegue posicionar ele para que ele não inicie o trabalho acionado. Então é essa a diferença, ok? Bom, aqui nós temos uma válvula direcional, né? 3 duas vias, acionamento por simples piloto. Então, uma válvula de acionamento por piloto, pessoal, é uma válvula de acionamento pneumático, ou seja, é o ar comprimido que vai fazer com que essa válvula seja acionada. Então, essa válvula aqui geralmente é uma válvula que recebe sinal de uma outra válvula para poder funcionar, geralmente um botão. Então, o botão aciona esse piloto aqui e o piloto, que é acionado pelo ar, vai fazer com que essa válvula mude de posição executando o movimento, certo? E essa válvula aqui, 3 duas vias, é uma válvula também de recuo por mola. Aqui nós temos uma válvula também 3 duas vias. A diferença é que essa válvula é uma válvula normal aberta, ou seja, essa válvula ela não precisa que o sinal de ar comprimido chegue até o piloto para que ele possa passar por ela. Então essa válvula ela executa o que a gente chama de função NOT, ou seja, quando ela é acionada, ou seja, quando ela tem o sinal 1 chegando até ela, ela vai fazer com que a saída dela seja 0. Então ela executa uma função de negação. Aqui nós temos uma válvula 3 duas vias de acionamento por duplo piloto. Então significa dizer que essa válvula precisa de um sinal de ar tanto para o avanço quanto para o recuo dela. Ela não tem uma mola para executar o recuo quando eu deixo de enviar o sinal de ar comprimido. Essa válvula também é uma válvula que é conhecida como válvula de memória. Por quê? Porque quando ela recebe o sinal, ela mantém a posição sem que você precise enviar sinal novamente. E ela só vai retornar à posição inicial quando você enviar um sinal para o outro piloto. Então, o piloto do lado esquerdo nós chamamos de piloto positivo. E o piloto do lado direito nós chamamos de piloto negativo. Geralmente enumerados de piloto 14 e de piloto 12. Aqui nós temos uma válvula temporizada. Essa válvula, pessoal, ela possui uma espécie de balão de ar que é interna a ela. E aí você consegue regular aqui nessa espécie de potenciômetro, nesse botão giratório,
você regula a quantidade de ar que entra na câmara. Então essa câmarazinha que está aqui dentro, essa espécie de balão de ar, ele tem um determinado volume. E quando esse volume é preenchido, aí ele vai permitir que o ar chegue até o piloto aqui da válvula, fazendo com que ela mude de posição. Aqui nós temos uma simbologia, pessoal, de um regulador de fluxo unidirecional. Então, o ar comprimido que vai entrar aqui desse lado esquerdo, ele vai passar aqui por baixo. E é aqui, olha, nessa simbologia que vocês estão vendo, que ocorre a regulagem do fluxo de ar. Nessa parte de cima, vocês estão vendo que a gente tem aqui uma espécie de bolinha e a gente tem uma espécie de triângulo. Então, isso é uma esfera que fica interna à válvula e isso aqui, essa espécie de triângulo, nós chamamos de assento. Então, essa válvula ela não permite a passagem de ar no sentido aqui da esquerda para a direita. Por que não permite? Porque essa esfera se coloca sobre esse assento e quando o ar comprimido vem, ela não permite a passagem de ar nesse sentido. Então, essa válvula só vai permitir passagem de ar da direita para a esquerda, porque o assento aqui está invertido, ele não se opõe à esfera. Já a esfera, quando ela se coloca sobre esse assento, não existe passagem de ar. Então, esse balãozinho aqui, certo? De ar comprimido, ele vai encher quando o ar passar por essa parte inferior através da regulagem da válvula. E aí, quando ele estiver completamente preenchido, vai permitir que o ar chegue até o piloto. Tudo bem? Aqui nós temos uma válvula 5 duas vias de acionamento por simples piloto. Como é que a gente conta as vias, pessoal? Conta a quantidade de vezes que essas linhas que estão dentro aqui do quadradinho tocam nesse quadradinho. Você conta só um quadrado, que é o de posição inicial, ou seja, a posição que está à direita de quem olha. Então, o quadrado que está aqui do lado direito, ou seja, a posição do lado direito, ela tem aqui as linhas tocando dentro dela 5 vezes. Como vocês podem ver, 3 na parte inferior e 2 na parte superior. Então ela tem 2 posições, porque tem 2 quadrados, e tem 5 vias. Uma válvula que tem 5 vias é uma válvula que possui aqui, como vocês podem ver na parte superior, 2 saídas. Então geralmente são as válvulas que são utilizadas para acionar os atuadores de duplação, porque nós vamos ter 2 comandos. Um comando para avanço e um comando para recuo. Tudo bem? Aqui nós temos uma válvula 5 duas vias que é acionada por duplo piloto. A anterior ela era recuada por mola, essa daqui também é recuada por piloto. É uma válvula que a gente conhece também como válvula de memória, porque precisa de um sinal para avanço que vai permanecer com a posição da válvula modificada e um sinal para recuo para que essa válvula possa retornar à posição inicial. Aqui nós temos um regulador de fluxo unidirecional. Eu já expliquei para vocês, quando eu mostrei a válvula anterior, como é que ocorre esse funcionamento. Geralmente a gente utiliza esse regulador de fluxo, pessoal, saindo da linha pneumática para a gente ter controle sobre a quantidade de ar que chega até o nosso circuito. Tudo bem? A gente também pode utilizar ele para regular a quantidade de ar que chega até o atuador, para que ele avance de maneira mais rápida ou mais lenta. Certo? E aqui nós temos uma válvula OU, certo? A válvula lógica OU. Vou colocar a tabela verdade aqui para vocês observarem, certo? Então é uma válvula, né, que a gente chama de alternadora. Qualquer sinal que chega até a parte inferior aqui dessa válvula vai permitir a passagem aqui para essa parte superior, né? Ou seja, a tabela verdade dela é a tabela verdade da porta U. E aqui a válvula de simultaneidade, que é o elemento E, ou seja, ela precisa de 2 sinais iguais em nível alto para que o sinal possa chegar até a saída dela. Vou colocar aqui também a tabela verdade da porta E para vocês lembrarem. E aqui nós temos um sensor pneumático de proximidade, um sensor magnético. Esse sensor aqui ele é preso, certo, no cilindro, na parte superior da câmara, de maneira que quando o atuador executa o movimento, ele vai acionar esse sensor magnético, permitindo ou não a passagem de ar e fazendo com que essa válvula modifique a posição através do acionamento magnético. Aqui nós temos um reservatório de ar, semelhante ao reservatório da válvula anterior, certo? Então esse reservatório é um reservatório que geralmente a gente utiliza dentro do circuito para a gente ter um controle da quantidade de fluxo de ar que passa por esse circuito.
Aqui nós temos uma conexão em T, nós também temos conexões em Y. Essa conexão geralmente ela serve para nós duplicarmos, triplicarmos ou mais um determinado ponto. Geralmente a gente utiliza ela na alimentação do circuito, porque você puxa a alimentação de um regulador de fluxo, coloca aqui nessa válvula e os outros 2 pontos você distribui para os pontos de pressão que você precisa, de maneira que você consegue, através de um ponto só, controlar todo o fluxo de ar do seu circuito. E aqui nós temos as mangueiras, que também são chamadas de tubos flexíveis, que são os tubos que nós fazemos a conexão pneumática, né, nos cilindros, nas válvulas, para nós podermos ter a execução do trabalho. Esse tubo ele é confeccionado em poliuretano. As válvulas que nós temos, elas têm os engates delas em 4 milímetros de diâmetro externo, certo, pessoal? E 2,6 aqui de diâmetro interno é exatamente o espaço interno aqui por onde o ar vai passar por esse tubo. Esse tipo de tubo, apesar de parecer bem sensível, suporta até 10 bar de pressão de trabalho, então a pressão bem alta, e ele pode trabalhar em faixas de temperatura de menos 35 até 60 graus. Então, ele suporta temperaturas tanto bem baixas como bastante altas. E é esse tipo aqui de tubo que a gente utiliza para fazer nossas conexões. Durante as aulas é comum que eu fale mangueira ou que eu fale só tubo, mas vocês já sabem que ele é um tubo fabricado em poliuretano com 4 milímetros e está aqui as características dele. Se vocês forem trabalhar na indústria, forem precisar executar uma compra dessa, então vocês já conhecem o equipamento. Bom, e com isso, pessoal, nós concluímos a nossa aula de apresentação de componentes da bancada. Esses componentes, basicamente, são os componentes que nós vamos utilizar durante o nosso curso. O material está aí para vocês lerem, para vocês verem melhor as especificações de cada componente. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro. Eu sei que por hora ainda está um pouco teórico, então eu apresentei os componentes, mas vocês ainda não viram eles funcionando na prática. No entanto, nas próximas aulas nós vamos começar a utilizá-los. Então, sempre que você tiver alguma dúvida sobre um componente que eu estou utilizando, você retorna essa aula e observa melhor como é que o componente é, a foto do componente e como é que ele funciona, tudo bem? Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida e até a próxima aula.